Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Roseli Carvalho. Eu criei esse canal com conteúdos de experiências, vivências, tudo aquilo que eu acertei, tudo aquilo que eu errei. Eu venho dividir com vocês. E hoje eu venho com um tema sobre o qual eu vivi há 12 anos atrás. Eu vim falar hoje sobre síndrome do pânico. Muitas pessoas têm e não sabem o que é isso, o que está acontecendo. E até fiz uma pauta aqui para não me perder, para poder falar direitinho para vocês tenham, para quem não conhece, para que tenham conhecimento sobre essa doença. Ela é uma doença que ela não tem cura, né? Como um resfriado, como um sarampo, uma catapora, alguma coisa assim, ela não tem cura, ela deixa sequelas. O que acontece? Você tem que trabalhar para que as crises não voltem. Então, a síndrome do pânico é nada mais que um transtorno de excesso de ansiedade, porque também nós temos a ansiedade. Quando a ansiedade é controlada, ela não se torna uma síndrome do pânico, mas quando ela passa do limite, ela acaba se transformando na síndrome do pânico. E qual os sintomas, a intensidade de tudo isso? Dores no peito, sensação de engasgo, que parece que tem algo aqui entre a garganta e o estômago, parece que tem algo ali que está obstruindo a passagem do ar, tontura, muita náuseas, falta de ar, como eu falei aqui no primeiro. Os batimentos cardíacos, eles ficam extremamente acelerados, que parece que você está infartando, mas não é. E a respiração fica muito ofegante, muito rápida, a pressão eleva. No meu caso, a pressão ela aumentava muito mesmo. Eu não tinha problema nenhum de coração, de ter a pressão alta, mas a minha pressão subia muito mesmo. Palidez, que a gente fica pálida mesmo, e um suor frio que vem tanto do rosto, o colo e os braços, né? Mas suar mesmo, de pingar, e é aquele suor frio, por quê? Porque ao mesmo tempo que a pressão eleva, a pressão também desce, né? E ela não tem um período como dor, né? Dor, quando você tem a dor, ela dá um certo período, você toma um remédio, ela para, depois de 6, 8 horas ela volta, não. A síndrome do pânico, ela dá em qualquer lugar, em qualquer momento. Parece que tem uma chave que vira e aí fala, pronto, agora é hora. E aí a pessoa tem a crise, né? Geralmente a crise da síndrome do pânico, ela dura de 15 a 30 minutos. E são os 15 a 30 minutos os piores da vida de um ser humano. Eu digo porque eu passei por isso. Eu tive a minha primeira crise de síndrome do pânico quando eu havia saído do hospital, que eu fui fazer minha cirurgia plástica, que eu fui fazer minha colocação de próteses, e eu estava muito feliz, eu estava muito bem, não tinha motivo nenhum, problema nenhum ali, para que essa crise se manifestasse. E aconteceu, eu fui operada de manhã, passei o dia, e como é uma cirurgia simples, eles te liberam no período da noite. E na hora que eu fui embora, que eu entrei dentro do carro, que eu vi todas aquelas luzes, né, da avenida, e aquele mundaréu de carro, aquele trânsito, porque eu saí por volta das 7h30, das 7 às 7h30, é um horário de fluxo, eu falei, não, eu não quero ficar sentada aqui na frente, eu quero ir lá atrás. Foi a primeira crise que eu tive. Ali, eu não entendi o que era e não passei pra frente. Quando eu fui na outra consulta com o médico, eu não falei. Ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, mas eu não me atentei de falar o que aconteceu. Então isso tem exatamente 20 anos atrás, é isso mesmo. E eu fui pra casa, eu fui sentada no banco de trás do carro e eu não podia, assim, eu fui de cabeça baixa porque a hora que eu levantava e eu via aquelas luzes, o excesso de carro, aquilo começava a me dar, eu comecei a passar mal, começou a me dar falta de ar, começou a me dar medo, é um medo excessivo. E ali eu fui até a minha casa, assim, de cabeça baixa, sem olhar nem nada. Passei o pós-operatório, a vida seguiu em frente, sem problema nenhum. Quando foi uns 8 anos depois, eu comecei a ter as crises fortes mesmo, de estar dirigindo no meio de uma avenida, ou estar levando meus filhos para a escola, ou estar indo fazer um supermercado. Eu simplesmente parava o carro, eu desligava o carro, aonde estava o carro eu deixava,
Se eu estava com os meus filhos, eu pegava os meus filhos, se eu estava sozinha, eu saía e eu tinha que andar. É uma sensação de que você tem que andar. Então, muitas das vezes, eu larguei o carro na avenida e ia até a minha casa a pé, porque tudo era muito, assim, próximo, né? Escola, supermercado, sempre é próximo da onde a gente mora. E aquilo pra mim, eu falava, gente, eu tô ficando louca, o que é isso? Eu largar o meu carro, entendeu? Desligado ali. Muitas das vezes eu larguei com uma chave no contato e eu tinha uma amiga que às vezes eu ligava pra ela e falava, onde tá o carro que eu vou buscar? Então, assim, é uma sensação, é um medo que parece que ele te suga de uma tal maneira que o que você tá fazendo, você paralisa e você tem que sair daquele lugar que você está para poder andar. Quando eu fui, né, pro psicólogo, eu falava, eu sinto vontade de correr, de sair correndo. Ele falava o medo. Ele até usou uma história, né, para que eu entendesse aquilo naquele momento. E explicou para mim, ele falou, vamos voltar bem lá no tempo dos homens das cavernas. Quando o homem ele ia caçar um animal para que a esposa fizesse ali o alimento, ele tinha que ficar de espreita olhando. Se ele não conseguisse pegar aquele animal, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair correndo. Por quê? Porque ele ia ter medo. A sensação de medo que nós temos vai fazer com que a gente corra. Então ele teria que, se ele não conseguiu abater aquele animal, ele teria que sair correndo, porque senão o animal iria matá-lo. Então quanto mais ele corre, mais adrenalina sobe, mais força dá e ele ir embora sem que o animal o atacasse. Então a síndrome do pânico é a mesma coisa. Você sente aquela vontade, é um medo tão grande que você sente a necessidade de sair correndo daquele ambiente, porque parece que aquele ambiente vai te sugar. Então, quando ele me explicou isso, eu passei a entender o que era eu falo que era uma pré-crise, porque quando a crise vem mesmo, aí você congela. Eu tive também uma crise dentro do metrô, tanto que eu criei fobia de metrô, principalmente ali na estação da Sé, que tem um fluxo de pessoas muito grande. Então, quando eu estive no metrô já foi diferente, porque minhas pernas travaram, eu não conseguia andar, não conseguia ir para frente, não conseguia ir para trás. E aquilo começou a me dar um desespero, e as pessoas que estavam ao redor não estão sabendo, porque assim, o rosto da gente modifica, mas as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber, nossa, será que essa pessoa está passando mal, alguma coisa assim. Só que em mim desencadeava o choro, então eu chorava assim, que se alguém chegasse, tá tudo bem, eu falava, não tô conseguindo andar, não tô conseguindo. Então, assim, foram coisas, né, que foram acontecendo que vai te gerando mais medo. Por quê? Porque quando você, por exemplo, eu tinha que ir até o médico, né, tinha que ir até o psicólogo. Então, por exemplo, se eu tivesse alguém que me levasse, que me acompanhasse, eu me sentia segura. Mas se eu tivesse que ir sozinha, a mente da gente, de quem tem a síndrome do pânico, ela já programa. Olha, a hora que você for, você vai passar mal, você vai ter medo, você vai chorar, você vai ter uma crise. Então aquilo já te dá o medo do medo de antes do acontecimento, que seria a ansiedade. A ansiedade é o quê? É o medo do futuro, é o medo do que ainda vai acontecer. E nós temos que ter o medo, ele é nosso aliado, porque o medo, ele faz com que nós não façamos coisas erradas. Por exemplo, se você está num prédio no 29º andar, e tem uma janela, aí você sabe que você tem que olhar, que você vai olhar, mas que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque se você sabe que se você se pendurar muito, você pode vir a cair e morrer. Então o medo, ele é o nosso aliado, nós precisamos do medo. Você está atravessando a rua, você tem que olhar para os lados, olhar para o farol, você tem que ver, você tem que ter certeza, porque senão vai te dar aquele medo de um carro passar e te atropelar. Então você tem o medo natural. Só que na síndrome do pânico, o que acontece? Esse medo é excessivo. A síndrome do pânico, ela cria um cenário, e esse cenário acaba te fazendo ficar com um medo imensamente gigantesco. É um medo incontrolável, não é um medo normal, é um medo incontrolável. Então, e aí o que acontece? Você tem os batimentos cardíacos, você tem às vezes formigamento no braço, esse suor que dá, ou a pressão eleva, e aí você tem dor de estômago, dor de cabeça, náusea, ou a pressão desce, que também acaba dando dor de estômago, dor na barriga. Então são dores que você fala, meu Deus, eu não tinha tudo isso. E ali aquele medo vai te gerando, por quê? Porque vem a sensação de morte, parece que você está morrendo.
E mesmo quem tá do seu lado, que você de repente tá até abraçado, que você tá segurando na mão, a pessoa não tá entendendo que você está achando que você vai morrer, você tá achando que você vai partir dessa para melhor. E aí, o que acontece? Voltando ao meu caso. Quando eu comecei, eu tive que ir numa psicóloga e como as crises foram ficando piores, ela me mandou para um psiquiatra. E o psiquiatra, ele faz o quê? A psicóloga, a terapeuta, a psicoterapeuta, ela trata o nosso cérebro, o nosso inconsciente, esse medo, ela vai trabalhar isso. O psiquiatra não, o psiquiatra vai trabalhar como? Com os remédios. E eu relutei muito, porque mesmo quando eu tô com muita dor, eu só tomo remédio mesmo quando eu tô com aquela dor que você fala, não dá pra aguentar. Mas do contrário, eu prefiro o quê? Eu prefiro os métodos naturais, a homeopatia, muito chá de camomila, chá de erva doce, de erva cidreira, aquilo que é natural, que eu sei que o meu organismo vai continuar produzindo e aquilo só vai dar uma melhora. Porque o remédio, quando você tem a síndrome do pânico, você vai ficando com medo. Então, em vez do seu organismo produzir a melatonina e a serotonina, ele acaba que não produzindo. Então, esses remédios ansiolíticos que os psiquiatras passam, hoje tem inúmeros remédios bons, não tão fortes como antigamente, mas ainda existe o famoso clonazepam, Rivotril, e esses remédios, dependendo da pessoa, a síndrome do pânico, ela vem de uma ansiedade. Essa ansiedade vem do medo. Esse medo vem com medo do futuro. Então, tudo aqui a gente cria tudo dentro da nossa mente e, claro, o corpo físico, ele vai reagir. Se você está criando isso, ele vai reagir de uma forma. Então, você precisa tomar o medicamento. Por quê? Porque aí o seu organismo já não está produzindo aqueles hormônios que te fazem ficar feliz, que te fazem dormir. Então, quando ele me passou, eu lembro muito bem na época, que ele me passou um remédio chamado Rivotril, só que ele era sublingual. E ele falava, você não vai tomar de tempo em tempo, você vai colocar debaixo da língua somente quando você tiver a crise pesada. Porque ele falava ele explicava que esse Rivotril, que é o sublingual, ele é como uma Neosaldina. Você tá ali com dor de cabeça, você toma e para ali a dor. Não é um remédio contínuo que você vai tomando. Só que eu nunca tive problema com sono. Eu sempre dormi muito bem, mesmo em todos os momentos que eu vivenciei o pânico, ele não me tirava o sono. Pelo contrário, ele dava um pouco a mais ainda de sono. E eu percebia que quando eu tinha crise e que eu colocava esse remédio sublingual, eu tinha excesso, eu tinha o dobro de sono. E assim, eu lembro que na época ele passou o mais fraquinho que tinha, e ele ainda falou, olha, você divide no meio, você vai tomar só metade. E mesmo assim, essa metade me dava muito sono. Então, eu evitava muito de tomar mesmo, eu só tomava quando eu estava na rua, que eu estava passando mal na rua, porque era muito, pra mim, eu achava aquilo muito forte. E então eu evitava mesmo de tomar, eu ia tentando controlar com a respiração. Às vezes eu ligava uma amiga, para algum parente, para ir até o local que eu precisava, eu ia conversando e aquilo ia me acalmando. Mas teve muitas vezes também que o celular me atrapalhou, porque aí conforme eu estava mexendo, o celular ele já dá uma ansiedade natural na gente, né? Porque é tudo muito rápido. Então você quer ver uma notícia, é rápido, você quer fazer tudo no celular é muito rápido. Então isso, quando você está nessas crises de excesso de ansiedade, às vezes piora. Então eu guardava o celular, eu procurava fazer a respiração, aquela respiração de bebê, né, que a gente fala. A gente puxa o ar, a barriguinha sobe, e a hora que você solta, a barriga esvazia. Então eu procurava fazer essa respiração com bastante tranquilidade, e elevando o pensamento no está tudo bem, eu estou bem. Então assim, muitas vezes funcionava e muitas vezes não funcionava. Mas o que aconteceu? Quando eu fui melhorando, porque aí eu fui procurar o quê? Eu fui procurar a homeopatia, os florais de Bach, que tem alguns, né, que é próprio para essas crises de ansiedade. Então assim, eu fui me identificando com esses remédios naturais. Então, que nem os florais de Bach, são as gotinhas que você pinga também sublingual e que acabam acalmando o seu organismo.
E eu não tinha o entendimento que fazer uma yoga, fazer uma meditação, porque quem tem a ansiedade é ruim você ficar ali 10, 15 minutos só meditando, fazendo com que o seu cérebro se desligue, como que o seu cérebro chegue num ponto zero. O ponto zero é o quê? É não pensar em nada. É ficar ali fluídico somente com aquele momento de meditação. Então, claro, com crises de pânico, com excesso de ansiedade, se torna difícil, mas eu fazia 5 minutos, às vezes 3 minutos, eu ia no meu tempo, eu ia fazendo para que aquilo resolvesse aquele problema. E na época, eu conheci, porque logo em seguida eu entrei na faculdade de pedagogia, eu conheci uma amiga que ela me ensinou o Ho'oponopono, e ela falava, ó, de domingo tem uma professora que dá yoga aqui no Parque da Juventude, então vamos lá? E eu comecei a ir, então todo domingo de manhã eu ia, eu praticava yoga, fazia respiração, tem a respiração Ra também, só que no momento a respiração Ra para mim, ela me deixava um pouco mais ansiosa, então eu preferia fazer a respiração que eu chamo a respiração do bebê, que é a que eu expliquei, que você puxa o ar, a barriga eleva, quando você solta, a barriga, igualzinho o neném quando ele tá dormindo de barriguinha para cima, que a barriguinha sobe e que depois desce. Então aquilo eu percebi que me acalmava muito mais. Mas a yoga foi muito bom, por quê? Porque os exercícios, porque você tem que estar em estado, ali um estado meditativo, né, do exercício. Você tem que estar ali concentrado para saber o que você está fazendo. E cada exercício tem uma função. Então assim, me ajudou muito, muito mesmo. E eu, assim, graças a Deus, eu não precisei ser aquela pessoa medicada por tempos, ou ficar trocando de medicação. E quando eu conheci também o Ho'oponopono, eu não entendia. Eu fazia o Ho'oponopono porque eu tinha medo de ter a crise. Então eu fazia o Ho'oponopono achando que aquilo iria curar a síndrome do pânico. Mas não. Ali, inconscientemente, eu estava fazendo o quê? Limpando as minhas memórias de medo. Por quê? Quando eu mudei de psicóloga, que eu fui fazer o tratamento com uma psicóloga que também mexia com a parte espiritual e a parte da ciência, porque os dois têm que estar interligados. O que acontece? A síndrome do pânico, como eu falei, ela é o excesso da ansiedade com o futuro. A depressão é o quê? É o excesso do passado que vem a depressão, que você fica só lembrando do passado e vai se depreciando, você vai ficando depressivo. A síndrome do pânico não, é o medo do futuro, é o medo do desconhecido. Então você projeta aquilo pro futuro já com medo. Então por isso que as crises acabam acontecendo. Então, quando eu fui fazer o tratamento com essa psicóloga, ela começou a fazer o quê? As limpezas interiores, através de meditação. Então, foi passado a cura da criança interior, a cura do adolescente, a cura do adulto, a cura do ancião. Então, eu fui curando tudo, a cura de pai e mãe e o auto-perdão, porque muitas das vezes a gente não se perdoa pelo que a gente fez no passado e a gente carrega isso para o futuro. Então, ela me explicou na época, foi aí que eu me interessei muito em estudar isso também, porque as doenças, elas acontecem primeiro no nosso campo energético. Passando para o nosso campo energético, claro, entra na mente, ela vai crescendo, crescendo e vai passando para o nosso corpo. Por isso que nós vamos adquirindo as doenças. Então, o que eu quero explicar mesmo é sobre a síndrome do pânico, porque muitas pessoas podem estar passando e não estar entendendo. E às vezes o familiar, as pessoas, o companheiro, as pessoas que estão em volta dela não estão entendendo e vão achar que ela está fazendo charminho, que ela está querendo chamar atenção. As pessoas, quando elas são leigas, né, sobre o assunto, elas acham que isso é besteira. Como eu ouvi muito de alguns familiares, ela tá assim porque ela não tem o que fazer. Eu tinha o que fazer, eu era dona de casa, eu era mãe, eu era esposa, eu tinha meus afazeres, os compromissos de levar a criança para a escola, buscar, levar para um curso, levar para lugares. Então assim, eu tinha minha vida ocupada, mas mesmo assim aconteceu. Então as pessoas, elas têm que ter um pouquinho de entendimento
para poder ajudar, porque se você não tem um entendimento, você não vai ajudar, você vai atrapalhar. E ao invés dessas crises melhorarem, elas só vão piorando. Quando eu comecei o tratamento, que ela foi fazendo todas essas percussões no meu subconsciente, no meu eu, as meditações me ajudaram assim imensamente. Então eu fui criando uma nova consciência e fui reverberando uma nova energia, um novo campo energético. Porque como eu falei, as doenças, a síndrome do pânico, ela vem do nosso campo energético. Nós estamos ali naquele momento, a ansiedade fica muito reluzente dentro de nós, ela fica ali exposta com uma força gigantesca e nós vamos tendo a crise, a pessoa vai tendo a crise e ela não está entendendo nada daquilo. Então ela acha que ela está doente, ela acha que ela precisa tomar aquele medicamento para que aquele processo de medo, de ansiedade seja curado, mas não cura. Eu digo que os ansiolíticos, que os remédios, eles são como uma capa, eles somente encapam aquele momento, porque daqui um dia, daqui 2 dias ou daqui algumas horas a crise pode acontecer. Por quê? Porque está aqui no nosso mental, no nosso campo energético, no nosso consciente, no nosso subconsciente, no nosso cérebro, no nosso pensamento. Então, claro, dependendo da crise, a pessoa precisa sim ir para o médico, tomar um remédio, seja o remédio que o médico passar, mas o principal é sim ela fazer a terapia para que aquilo vá saindo, para que a consciência dela vá mudando, para que os pensamentos sejam outros, para que ela, como eu falei, a mente de um ansioso, ela é muito agitada, muito. Ela pensa 50 vezes a mesma coisa, ela, ao mesmo tempo que ela está pensando em uma coisa, já vem outro pensamento e vem outro. Quando fica ali dentro, fica sufocante. São inúmeros pensamentos que ninguém consegue fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E depois ela se cobra muito. Porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz isso, o famoso estresse, o famoso pressão psicológica. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia, eu tive uma professora maravilhosa de psicologia infantil. E teve um dia que ela entrou nesse assunto de síndrome do pânico. Porque hoje em dia são várias idades, né? Pode ser que dê num adolescente, num adulto, às vezes até numa criança. Mas na época que eu tive, era um percentual mais de mulheres do que homens e adultos de 25 a 50, 60 anos. Hoje em dia não, hoje em dia às vezes tem criança que tem síndrome do pânico, adolescente, idoso. Então ela estava explicando sobre isso e ela falou, eu me lembro nitidamente da aula dela, a síndrome do pânico não é remédio que cura, é a terapia. E às vezes essa terapia dura 3, 4, 5, 6 anos. Então as pessoas falam, terapia é algo que eu faço em 6 meses e tá tudo bem. Não, vai depender da desenvoltura, do desenvolvimento dessas sessões de terapia. Por quê? Porque você tem que mudar a sua consciência, você tem que mudar o seu campo energético. E isso para uma pessoa que está em começo de pânico, está em crises, é muito difícil de entender. Como assim? Meu campo energético? Como assim? A minha mente? Eu não estou entendendo nada. Isso é uma doença, eu preciso de um remédio porque eu quero que isso passe. Porque a sensação é uma sensação de dores físicas, claro, mas é uma sensação de que você está morrendo. E você quer tomar um remédio para que aquilo passe. Como eu falei, você está com uma dor de cabeça muito grande, você vai lá, você toma uma Novalgina, você toma uma Neosaldina, dali 20 minutos, 30 minutos passa. Só que a síndrome do pânico não é assim. E você não pode ficar tomando medicamento de tarja preta para ficar, porque nada mais é que o quê? Ela te deixa, te deixa ali parado, parasitando. Você fica ali ou com sono, o corpo ele relaxa de uma maneira tão profunda que você às vezes, você tá ali parasitando. Então, a pessoa, é difícil, não é fácil, mas ela tem que lutar contra isso. Porque o medicamento, ele é ali momentâneo, o organismo vicia e o organismo começa a não produzir mais a serotonina, a melatonina. Então, o que acontece? Se você passa num bom psiquiatra, num bom psicólogo,
e depois num bom nutricionista. Por quê? Porque a alimentação também interfere. O exercício físico é maravilhoso, mas a alimentação também tem que ser pautada para quem tem esse problema. Comer muitas frutas, legumes, que isso é o necessário, mas evitar o quê? Tudo que tenha cafeína, pessoas que tomam remédio para emagrecer, que tem remédios que dá aquele pique, aquela ansiedade fora do normal, fora do organismo, fora do que é normal, porque a ansiedade, ela tem um lado bom. Aquela ansiedade natural é gostoso. Ai, nossa, meu filho me visitar. Então aquela ansiedade gostosa, aquela ansiedade natural, aquilo é do nosso organismo. O que não pode é ser o excessivo de te levar a ter pensamentos negativos e que ali construa um medo, e um medo geralmente ele ocorre, que é o medo da morte. Parece que você vai morrer. Então, você mudando a sua alimentação, evitando café, refrigerante, tudo que tenha estimulantes para gerar mais ansiedade. Então, os alimentos naturais, eles acabam que ajudando você em momentos e em processos de crises, de pânico. Como eu falei, eu não desenvolvi depressão, mas tem muitas pessoas que desenvolvem a depressão. Então, toda alimentação mudada, toda alimentação bem feita, tudo aquilo que você faz para o seu organismo, ele vai retribuir com bons resultados. E, claro, a terapia, ela é essencial, porque foi o que eu fiz. Eu tomei, sim, remédio por uns 3 meses, como eu falei, esse que era sublingual, e eu falei, não, gente, tem que ter uma outra forma. Não pode ser só o remédio que vai me curar, tem que ter, porque não é uma dor de cabeça que dá uma vez no mês, 2 vezes no mês, ou porque você não tomou muita água e o seu organismo não fica legal e aí dá uma dor de cabeça, não. Eu não queria ficar dependente de nada. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar dependente de nada. Então eu fui procurando outras alternativas, e o yoga, a meditação, as terapias foram assim perfeitas. Por quê? Porque eu consegui entender, eu consegui compreender. Aos poucos a minha consciência foi mudando, o meu campo energético foi mudando, para que isso saísse de mim. Agora vem um outro ponto. A síndrome do pânico, ela não tem cura. Ela tem, como eu falei, ela tem respaldos que você vai criando para que não tenha mais crise, para que você tenha domínio sobre o medo, sobre a ansiedade e sobre a sua mente. Então, o importante é sim, se você tem algum desses sintomas, ou você está percebendo que esses sintomas estão vindo e que você está com um excesso de ansiedade, que você está com medo, que não é um medo natural, procura uma terapia, procura um médico, já vai mudando a alimentação, vai investigar o que é aquilo que está acontecendo na sua vida, para que você possa trabalhar e não ter crises de pânico, porque quem tem sabe, é muito horrível, é horrível. Não é uma coisa, como eu falei, uma dor momentânea que você tomou um remédio, passou e ela não volta mais, não. Ela fica lá dentro do seu cérebro e ela te avisa, ó, daqui um pouco você vai ter outra. Então, se você tem um parente, um amigo que está nesse processo, tenha muita paciência, um acolhimento, muito amor, porque se você não pode ajudar, é melhor você não atrapalhar, porque acaba que, em vez de você ajudar, você acaba atrapalhando. Então, nos momentos de crise das pessoas, de repente de um amigo, de um parente, de um familiar, ou até de alguém que esteja na rua, porque pode acontecer, a melhor coisa é você pegar na mão dessa pessoa e pedir para que ela respire profundamente e lentamente, para que o oxigênio vá para o cérebro e comece a desinflamar aquele medo, aquela ansiedade que ela está sendo causada pela síndrome do pânico. As terapias, né? Como eu falo, o Theta Healing, a psicoterapia, a psicanálise, qualquer tratamento sendo psicologicamente, ele é assim de todo, ele é 80% a cura.
posso garantir fielmente, 80%, a terapia sem remédio é a cura. E claro, o maravilhoso Ho'oponopono, que ele vai curando a sua mente, o seu consciente e as suas memórias. O Ho'oponopono, ele ajuda muito, muito. Eu não tinha entendimento. Quando eu passei a entender o que realmente era o Ho'oponopono, aí sim, as minhas crenças, os meus medos, as minhas limitações foram sendo totalmente dissolvidas e enviadas para a luz. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês, a quem está aqui vendo. E se você tem alguém, ou você mesmo tem essas crises de síndrome do pânico, não deixa de procurar ajuda, porque é importante. E entenda, a nossa realidade, quem cria somos nós. Então vamos lá trabalhar o nosso subconsciente, o nosso consciente e limpar as nossas crenças e memórias. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente por você ter ficado até o final deste vídeo. E se você tem sugestão de assunto que você queira saber e que esteja ao meu alcance, só deixar nos comentários que eu vou providenciar para vocês. Um grande beijo, muito obrigada. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final deste vídeo. Tchau, tchau!